Fala aí, galera do Colégio Monteiro Lobato, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Estou aqui para trazer mais uma videoaula para vocês. A videoaula de hoje é uma correção, né, na verdade, dos exercícios de revisão e dos exercícios modulares referente a essa revisão, ok? Então essa aula está sendo destinada aí para a turma aí do primeiro ano do ensino médio. E qualquer dúvida, somente entrar em contato. Ok, galerinha? Eu vou ficar olhando um pouco para cá, certo? Porque eu preciso ler os exercícios e trazer a explicação aqui para vocês, ok? Meu notebook está logo aqui atrás, então agradeço a compreensão de vocês. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Revisão dos conteúdos aí de história do primeiro ano, né? O primeiro exercício que nós temos lá é: descreva a lenda histórica da formação de Roma. Então, pessoal, nós temos basicamente duas histórias de formação de Roma, ok? Nós temos uma primeira história onde nós vamos ter a história factual, né? Da questão das invasões dos povos, da presença dos etruscos, dos latinos, dos sabinos e tudo mais. Aqui nessa pergunta nós estamos fazendo menção, estamos fazendo referência aqui à mitologia romana, ok? Como que foi a formação de Roma mitologicamente falando, ou seja, a lenda histórica, né? Eu vou estar lendo aqui a minha resolução, daí a gente vai estar fazendo uma breve explicação do exercício em si, tá? Segundo o mito, Rômulo e Remo, irmãos gêmeos, eram filhos do deus Marte, também conhecido como Ares, seu nome grego, e da mortal Rhea Sílvia, filha do Numitor, rei de Alba Longa, ok? Então nós já vamos perceber uma presença de uma história mitológica, um tanto quanto mitológica, e uma presença de uma história um tanto quanto não real, ok? Amúlio, irmão do rei Numitor, deu um golpe de estado, apoderando-se da coroa e fazendo de Numitor seu prisioneiro. Rhea Sílvia foi confinada à castidade para que Numitor não viesse a ter descendência, né? Entretanto, Marte desposou Rhea, que deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Amúlio, rei usurpador, ao saber do nascimento das crianças, os jogou no rio Tibre, ok? Então nós vamos... Só deixa eu colocar aqui no silencioso. Aí, boa. Contudo, a correnteza jogou-os à margem e os irmãos foram encontrados por uma loba que teria amamentado e cuidado deles, até que foram achados por um pastor chamado Faustulo, certo? Que junto com a sua esposa criou os meninos, criou os filhos. Os dois irmãos consultaram os presságios e seguiram até a região destinada à construção da cidade. Rêmulo dirigiu-se ao Aventino e viu 6 abutres sobrevoando o monte. Rômulo, indo ao Palatino, avistou 12 aves. Fez então um sulco por volta da colina, demarcando o Pomerium, recinto sagrado da nova cidade. Remo, enciumado por não ser o escolhido, escarneceu do irmão e num salto atravessou o sulco, sendo morto por Rômulo, que o enterrou, né, no caso, no Aventino. Então nós vamos ver que a história da formação, então, de Roma, né, vai estar relacionado com uma questão de morte familiar, né, por mais que seja uma lenda, né. O mais legal é a gente fazer comparativos em relação a essas histórias mitológicas, né. Se você pega algumas matrizes religiosas, você sempre vai ver um conflito entre irmãos, algum conflito de alguma determinada espécie ou categoria, certo? Rômulo, após a fundação da cidade de Roma, preocupou-se em povoá-la. Criou o Capitólio, um refúgio para todos os banidos, devedores e assassinos da redondeza. A notícia da nova cidade se espalhou e os primeiros habitantes foram chegando, principalmente latinos e sabinos.
ok? Após longa batalha com os sabinos, firmou acordo com Tito Tácio, seu rei, e como este reinou sobre uma nação na grande cidade de Roma. Atribui-se também Rômulo a instituição do Senado e das Cúrias. Então, pessoal, nós vamos observar que não existe nenhuma característica que revele que Rômulo e Remo realmente existiram, certo? Mas está nos registros históricos, por mais que seja uma lenda, por mais que seja uma questão relacionada a isso. Ok, galera? Exercício 2. Explique como foi a monarquia romana, pessoal. A monarquia romana foi a primeira forma política de governo da Roma Antiga. Este período teve início com a fundação lendária da cidade no dia 21 de abril de 753 a.C. e durou até a queda do último rei, que se chama Tarquínio o Soberbo, em 509 a.C. Após esse período teve início a República Romana, certo? Pessoal, como é que vai ser as características principais da monarquia romana, pessoal? Escolhas dos reis eram de acordo com as virtudes, então nós vamos observar que não era feita uma escolha através de hereditariedade ou coisa do tipo, era escolhido através da virtude do rei, ou seja, o rei, quanto mais virtuoso ele demonstrasse ser, maior é a chance dele ser escolhido como de fato o rei, né? O governo era vitalício, então o monarca só saía do trono quando ele morria. O rei era considerado pelo povo como uma espécie de mediador dos deuses, portanto possuía autoridade religiosa. Então, mais uma vez, mais uma característica relacionada à questão de acreditar na relação entre poder religioso, poder político, e sempre fazer essa mistura aí, certo? Na monarquia romana também havia a Assembleia e a Cúria, porém com poucos poderes políticos em comparação aos poderes reais, ok? O monarca possuía poderes militares e também poderia escolher cargos públicos. Então percebam que a estrutura da monarquia romana é uma estrutura completamente absolutista, se você for pensar. Se você for fazer um comparatismo com o absolutismo que existiu na Europa durante o século XV, século XVI, século XVII, nós vamos observar que as características de Roma desse período são características muito similares a uma monarquia absolutista. Ok? Terceiro e último exercício dessa revisão. Faça uma análise da formação religiosa de Roma. A religião na Roma Antiga caracterizou-se pelo politeísmo, com elementos que combinaram influências de diversos cultos ao longo de sua história. Desse modo, em sua origem, crenças etruscas, gregas e orientais foram sendo incorporadas aos costumes já tradicionais de acordo com a sua efetividade, ok? A ideia de efetividade de um ritual para agradar os deuses, Deus ou deuses, é uma ideia que permeia o cenário religioso da época. A noção de nossa sociedade de tradição judaico-cristã, quando a religião liga os rituais à fé, algo que não era levado em conta pelos romanos. Para eles, os deuses simplesmente existiam, não havia necessidade de questionar esse fato, ok? Então, eles acreditavam mesmo na questão da questão mitológica, da existência dos deuses e tudo mais, a relação com o politeísmo e tudo mais, tá? Os deuses dos antigos romanos, à semelhança dos antigos gregos, eram antropomórficos. Isso significa o quê? Significa que eles eram personificação de homens, ok? Então os deuses, eles tinham capacidade, então, de se tornarem humanos, né? Representando, então, a forma humana, né? Possuindo características, qualidades e defeitos dos seres humanos. Ok, galera? Então, essa é a revisão de vocês. Agora eu vou lá para a atividade modular de vocês, ok? Então, eu só vou dar uma ideia para vocês, né?
Vou fazer explicações, não vou passar as respostas, ok? Até porque vocês vão ter o gabarito, então depois vocês vão poder tirar a dúvida mediante ao gabarito. Exercício 1. FUVEST de São Paulo. A história da antiguidade clássica é a história das cidades, porém, de cidades baseadas na propriedade da terra e na agricultura. Em decorrência dessa frase de Marx, é correto afirmar que... Pessoal, aqui a pergunta está sendo direcionada a gente pode relacionar... A ideia de cidade, ela está relacionada à questão de propriedade da terra e à agricultura, certo? Então, a gente pode afirmar as seguintes questões, né? Por exemplo, nós vamos ter alternativas aqui como o comércio e as manufaturas eram atividades desconhecidas nas cidades em torno do Mediterrâneo. Existia essa característica nesse período que nós estamos estudando, no caso em questão, estudando aí a cultura romana, né? Então a gente sempre tem que relacionar com aquilo que a gente está estudando. Se nós estamos estudando direcionamento de Roma, se nós estamos estudando cultura romana, monarquia romana, república romana, pessoal, dificilmente o exercício vai sair do eixo de Roma, ok? Então é sempre muito importante a gente ter essa expertise aí de saber analisar a alternativa e qual alternativa fala do conteúdo que nós estamos estudando, ok? Exercício 2. A sociedade romana inicialmente demonstrava ter grande influência etrusca com a adoção da monarquia como primeiro sistema de governo. Os reis escolhidos pertenciam às famílias mais ricas e tradicionais da região. Com base nos seus conhecimentos sobre a sociedade romana, analise a afirmação a seguir, V para verdadeiro e F para falso, ok? Primeiro ponto ali. Os membros das gens eram patrícios, homens livres detentores dos direitos políticos. Então, está sendo perguntado, quem é que pertencia à gen? Quem que era a galera do sistema gentílico, né? Essa pergunta que está sendo feita. Segunda, nem todo homem livre usufruía dos mesmos estados da sociedade romana. Os plebeus e os clientes, por exemplo, ainda que livres, nunca desfrutaram de participação política diferentemente dos patrícios. Então, a questão os plebeus, eles nunca usufruíram de direito político ou coisa do tipo? Essa é a pergunta que está sendo feita, ok? Terceiro, a escravidão na sociedade romana foi mantida até o período da República, sendo substituída pelo colonato. Então, houve essa substituição? Então, é essa questão aí que você tem que levantar, ok? Só deixa eu passar aqui. Os escravizados poderiam executar tarefas para o Estado ou para particulares. A escravidão se dava por nascimento ou decorrência de guerras ou dívidas. Em que circunstâncias que existia a escravidão? Essa é a pergunta que está sendo feita. E por último, a formação original dos romanos se deu pela união dos sabinos, latinos e gregos. Então, quais que foram os povos aí que formaram o povo romano? Três, Instituto Federal do Paraná. O escravismo foi relevante como forma de organização e produção econômica. Considere as alternativas a seguir. Então você vai relacionar a alternativa com a questão do escravismo. Na pergunta já está sendo claro, o escravismo foi relevante como forma de organização e de produção econômica. Então já está sendo afirmado, o escravismo, ele fez isso mesmo. O escravismo, ele foi relevante, ele foi importante, ele foi uma das organizações. Então, é uma coisa que eu costumo dizer muito para os meus alunos, né, pessoal? Sempre quando a gente for analisar um exercício, tudo que está escrito na pergunta está correto. Tudo que está escrito na pergunta é verdade, ok? Daí você vai ter as alternativas para poder escolher. 4. Sobre a religião da Roma Antiga, considere as alternativas abaixo. Depois você vai ter uma múltipla escolha, mas vamos ler aqui as premissas, né? 1. Os Jogos Olímpicos eram a principal cerimônia pública de adoração aos deuses. Com a consagração de atletas de diversas partes do domínio romano,
representando as mais diferentes divindades dos territórios conquistados. Então, os Jogos Olímpicos eram a principal atividade, né? A principal cerimônia pública e tudo mais? Essa é a pergunta. 2. Roma Antiga era politeísta, com deuses antropomórficos incorporados de povos conquistados, especialmente dos gregos. A expansão do domínio romano promoveu a coexistência dessa religião com regiões locais que não conflitassem com rituais romanos. Então, está sendo relacionado aqui, ok? Só deixa eu dar um ok aqui, só um minuto. Aí, estou arrumando aqui que saiu um erro de digitação aqui para mim. Pronto. Aí. Havia dois tipos de cultos promovidos pelo Estado romano, que dedicavam rituais, festivais e templos aos grandes deuses e aos cultos domésticos, voltando para os antepassados dos espíritos domésticos, denominados lares. Então, está fazendo uma pergunta se é esse o sentido, né, desse período em questão. 4. O fim da Pax Romana aconteceu com a expansão do cristianismo, que substituiu o culto doméstico romano pelo monoteísmo, promovendo a contestação de poder do imperador entre os cidadãos romanos. E aí você vai ter as alternativas para poder responder. Vamos para o exercício 5. Sobre a República Romana, leia as afirmações a seguir. Nela, a decorrência da expansão territorial havia escravizado prisioneiros de guerra originários de diversas localidades. A origem distintas deles, segundo a visão dos ocupantes da Península Itálica, justificava a subjugação desses aprisionados. Então, ele está explicando o porquê que é justificável, então, a subjugação. A alternativa está explicando isso, tá, gente? Então, é para você determinar se está certo ou se está errado. 2. O crescente uso da mão de obra escravizada dos territórios romanos gerou um problema de propriedade da terra desde o momento em que os escravizados substituíram a mão de obra assalariada, deixando os pequenos proprietários sem condições de subsistência. Então, foi colocada uma questão aqui de algumas questões que aconteceram e aí você precisa avaliar se está correto ou se está errado. A escravização ocasionada pela derrota nas guerras e combates não era comum apenas na República Romana, pois também ocorreu entre os gregos e alguns povos africanos, por exemplo. Aí está fazendo um comparativo, você precisa saber se está correto ou se está errado. É a única questão aqui. E 4, a crise que se instalou com a concentração de terras entre os grandes latifundiários e com o empobrecimento dos pequenos proprietários de guerra gerou a instabilidade do governo romano, o qual solicitou a intervenção de Júlio César para resolver a situação. Então está sendo colocado aqui mais uma questão relacionada a algo que aconteceu e aí você precisa ter o conhecimento necessário aí para saber se está correto ou se está errado, tá? 7. Sobre a religião romana, assinale a alternativa incorreta. Então, religião romana, vocês já sabem como é que funciona, como é que surgiu a religião romana, como que ela vai mudar o culto ao imperador e tudo mais. E aí está pedindo para você encontrar a incorreta. Então, você vai encontrar 4 corretas e uma errada. Então, você tem que encontrar a errada, ok? 8. A monarquia romana terminou quando? Então, está fazendo uma pergunta assim, básica, né? Quando que acaba a monarquia romana, né? Eu vou até entregar a resposta dessa aqui para vocês, né? A monarquia romana termina no governo de Tarquínio o Soberbo, quando ele foi expulso pelos patrícios, né? Pelo Senado patrístico, né? E 9, a organização política de Roma pode ser dividida em 3 fases: monarquia, república e império. Sobre a organização da monarquia romana, assinale a alternativa correta. Então, aquilo que tinha de característica na monarquia romana, vocês devem encontrar e identificar na alternativa e assinalar da melhor maneira possível. Apenas lembrando que o que houve na monarquia romana não houve nem na república e nem no império, o que acaba às vezes ajudando e facilitando vocês a encontrar a resposta certa. E por fim, questão 10, faça uma análise da sociedade romana. Você vai ter que explicar um pouco sobre patrícios, clientes, plebeus e escravos.
Isso não tem segredo nenhum, divisão social. Também acredito que vocês devam ter estudado, devam ter acompanhado as aulas. Acredito que vocês deverão saber fazer corretamente. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço a paciência e qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aí nas redes sociais e no contato do WhatsApp. Beleza, galera? Um abraço, até mais.